Augusto lê a mensagem de Renata e fica desapontado ao descobrir que ela já se casou. Aurora convida Augusto para ir até a cidade à tarde, mas ele não aceita. Ela nota que ele esqueceu o celular e começa a mexer nele. No entanto, Augusto retorna e toma o aparelho de suas mãos. Aurora explica que queria fazer uma ligação, mas ele se vira e sai. Enquanto fala com seu cavalo, Matias menciona que quando Renata descobrir que Jerônimo é o pai do bebê que Roberta está esperando, tudo vai desmoronar e teme que sem uma solução a situação possa acabar mal. Chorando, Adriana envia uma mensagem para Matias, dizendo que se não fosse por ele, tudo seria muito mais difícil para ela. A caminho da fazenda, Renata pergunta a Lázaro por que Jerônimo não foi buscá-la no aeroporto, mas ele não sabe responder. Carlos critica Jerônimo por não ter ido buscá-la. Nesse momento, Renata chega animada, abraça e beija Jerônimo, que avisa que não estão sozinhos. Renata percebe Carlos presente. Carlos dá as boas-vindas à Bonita e Renata, curiosa, pergunta o motivo do nome. Sem responder, Jerônimo pede que Lázaro leve a bagagem dela para o quarto de hóspedes, surpreendendo todos. Renata questiona Jerônimo se não ficarão juntos e ele responde que sim, mas não no mesmo quarto. Ela insiste em ter uma conversa particular e pergunta o que está acontecendo, lembrando que ela teve que escolher entre apoiar a amiga na morte da mãe ou vir para a fazenda com Jerônimo. Jerônimo responde que queria respeitar o espaço de Renata. Ela então pergunta por que ele não a buscou no aeroporto, desconsiderando sua chegada. Jerônimo alega que não pôde ir. Renata, contrariada, pergunta o que poderia ser mais importante do que buscar sua esposa, com quem se casou há 2 dias. Jerônimo pede que ela se acalme, garantindo que não há nada de errado. Contudo, Renata insiste que ele a mandou dormir no quarto de hóspedes como se fosse uma visitante, quando na verdade ela é sua esposa. Jerônimo explica que prefere dormir sozinho, que é seu costume. Renata diz que ele deveria ter mencionado isso antes. Ele se desculpa e promete que tudo ficará bem entre eles. Álvaro informa Augusto que Jerônimo está interessado em comprar suas terras e pediu para chamá-lo. Além disso, ele sabe que a esposa de Jerônimo chega hoje e Augusto se interessa em conhecê-la. Honório comenta com Matias que deseja que Adriana se sinta mais valorizada na empresa. Matias revela que está nascendo um sentimento entre ele e Adriana. Surpreso, Honório admite que Matias seria o melhor partido para sua filha, mas o problema é que ele ainda pensa em Renata. Matias admite que não consegue esquecê-la, apesar de ela estar casada. Honório percebe que Matias ainda guarda ressentimento por Jerônimo, mas achava que ele já havia superado isso. Matias garante que não vai brincar com os sentimentos de Adriana. Honório agradece, mas sugere que Matias esclareça seus sentimentos com Adriana para evitar que ela crie falsas expectativas sobre um amor que pode não ser para ela. Gonçalo aconselha Constanza a não agir impulsivamente para não se arrepender depois, já que Honório é um bom homem. Branca percebe que Daniel tem sentimentos por Adriana, mas ele afirma que ela não está interessada nele e que sua atenção está voltada para Honório e Matias. Branca sugere que ele não sinta ciúmes de Honório, já que ele poderia ser o pai dela. Daniel explica que não sente ciúmes da maneira que Branca imagina, mas se sente deslocado, pois Adriana e Honório se aproximaram por causa de Ágata e algo pode acontecer entre Adriana e Matias. Branca acredita que Adriana está se sentindo solitária e aconselha Daniel a se aproximar dela, oferecendo conselhos sobre como conquistá-la. Adriana vai até o escritório de Matias para trabalhar e explica que não consegue ficar em casa sem sua mãe. Matias se aproxima para abraçá-la. Adriana pede a Matias que atualize sobre os assuntos da empresa, mas ele prefere que Daniel e Branca façam isso e menciona que Honório quer fazer algumas mudanças. Adriana pergunta por que Matias está agindo de maneira estranha e ele responde que está apenas sobrecarregado com o trabalho e não esperava que ela voltasse tão cedo. Ela se oferece para ajudar, mas Matias, um pouco ríspido, diz que não é necessário e sugere que ela procure Branca. Adriana sai chateada. Jerônimo apresenta a Renata a todos os funcionários da fazenda. Todos a tratam com cordialidade, exceto Matilde, que pede permissão para se retirar.
Manuela pergunta se Renata quer escolher o cardápio do dia e Renata prefere que Manuela faça isso por enquanto, propondo que quando se acostumar decidam juntas. Renata comenta com Jerônimo e Carlos que todos são encantadores, mas notou que Matilde não a agradou. Carlos explica que Matilde é um pouco mal-humorada, mas é uma boa pessoa. Carlos pergunta a Renata se ela gostaria de conhecer a fazenda e os vinhedos. Animada, Renata responde afirmativamente. Ela se decepciona quando Jerônimo informa que não poderá acompanhá-los. Carlos questiona o motivo e Jerônimo esclarece que está aguardando a chegada do Dr. Neves para concluir um negócio. Renata se entusiasma novamente com a ideia de sair com Carlos e avisa que vai se trocar e já volta. Carlos repreende Jerônimo por ser insensível com sua esposa. Em seu íntimo, Jerônimo pensa que será difícil ter Renata na fazenda, um lugar onde Rafael acreditava que seria feliz com ela. No entanto, ele jura que Renata não encontrará felicidade nem ali nem em outro lugar. Lázaro avisa Matilde que se ela for demitida pelo patrão, não deve protestar. Matilde afirma que Jerônimo nunca permitiria que ela fosse demitida. Manuela adverte que se fosse ela não arriscaria. Matilde admite que Renata é bonita, mas é metida igual a todas as outras mulheres da capital e não vê motivo para ser atenciosa com ela, especialmente se o patrão não é nem um pouco atencioso com a esposa. Manuela avisa que se Matilde não mudar sua atitude, pode enfrentar problemas com Renata. Matilde destaca que o patrão dela é Jerônimo, não Renata. Ela ainda comenta com Manuela e Hermínia que tem a sensação de já ter visto Renata em algum lugar. Matilde também acredita que há algo errado entre Jerônimo e Renata e acha que esse casamento não vai durar muito. Beth entrega a Gonçalo o convite para o jantar de gala do centro de Regina. Gonçalo imediatamente pede a Beth que confirme a presença dos Monterrúbios no evento. Renata, triste, desfaz as malas, enquanto Josefina avisa a Roberta que comprou algumas calças e vestidos para os primeiros meses de gravidez. Roberta não quer parecer gorda e Josefina destaca que ela parecerá grávida como realmente está. Josefina confessa que está empolgada para ser avó e ressalta que Gonçalo também está entusiasmado, embora esperasse que o primeiro neto viesse de Renata. Roberta deixa claro que está fazendo tudo isso por dinheiro, pois para ela a criança e Matias não têm valor. Josefina afirma que os filhos sempre são úteis para pressionar um homem. Constanza se abre com Regina sobre o drama que está enfrentando com Adriana e Honório. Regina sugere que se fosse Constanza, levaria Adriana para morar em sua casa como uma prova de amor por seu marido. Constanza pergunta se não seria melhor Adriana morar sozinha, já que não conhece bem a família. Regina acha que essa decisão deve ser de Adriana e que Constanza não deve colocar obstáculos. Constanza admite que todos a aconselharam a fazer isso, e Regina reforça que se todos estão de acordo, há uma razão para isso. Regina lembra que ela e Constanza viveram suas vidas inteiras sem filhos, mas agora Constanza tem essa oportunidade e aconselha a aceitá-la com o coração aberto. Constanza admite que talvez esteja rejeitando essa chance por preconceito. Regina sugere que Constanza aproveite o que a vida está oferecendo, pois ela daria tudo para ter sua filha em casa. Honório pergunta a Adriana se ela está realmente pronta para voltar ao trabalho. A Adriana responde que não está totalmente bem, mas acredita que ao trabalhar consegue se manter ocupada. Honório sugere que é o momento de conversar e Adriana concorda. Constanza comenta com César que Regina a orientou a abrir as portas de sua casa para Adriana. César acha que Honório e Adriana precisam de seu próprio espaço sem que Constanza se afaste muito, já que não é porque ela descobriu que Honório tem uma filha que precisa começar a amá-la imediatamente. Isso leva tempo. Constanza concorda com César, mas se queixa de que ninguém a compreende. César acredita que o amor surge da convivência. Adriana explica a Honório que sempre o admirou muito, mas ainda não consegue vê-lo como pai. Honório pede a Adriana que o veja da maneira que preferir, mas deseja que ela permita que ele cuide dela e compartilhe sua vida, além de dar a ela tudo o que não pôde dar antes. Ele sabe que Adriana teve uma mãe maravilhosa no passado e, quem sabe, possa desejar ter um pai maravilhoso no futuro. Adriana admite que a vida é mais difícil sem sua mãe e que realmente gostaria de ter um pai perto.
Selena reclama para Roberta que César continua a ignorá-la, mesmo com ela trabalhando no centro 2 vezes por semana. Roberta aconselha Selena a buscar outra pessoa. Selena admite que gosta de César, mas ele parece estar interessado apenas em Constanza. Roberta se pergunta o que Honório pensaria se soubesse que Constanza tem um admirador. Selena pede a Roberta para não contar ao tio, mas Roberta acha que seria interessante ver o casal ideal se desfazer. Selena afirma que se Constanza se separar, ela não terá nenhuma chance com César. Roberta garante que os tios nunca se divorciarão, mas enquanto Constanza tenta recuperar o casamento, Selena pode tentar conquistar César. Roberta acredita que Constanza experimentaria o próprio veneno por ter apresentado Regina Gonçalo, expressando seu desdém pela tia. Álvaro informa a Jerônimo que já vendeu suas terras. Quando Jerônimo, surpreso, pergunta para quem foram vendidas, Augusto entra e revela que foi para ele, tornando-se o novo sócio. Renata se encanta com os vinhedos e Carlos garante que ela nunca mais vai querer sair dali. Ao ser apresentada a Alzira, Renata pergunta o motivo pelo qual a fazenda se chama Bonita. Alzira explica que Rafael, antigo proprietário, escolheu o nome em homenagem à sua namorada. Renata comenta que nem sabia que o irmão de Jerônimo se chamava Rafael. Ela pergunta qual era o nome da namorada de Rafael e Alzira responde que ninguém sabe, mas que graças a Rafael ela ficou responsável pelos vinhedos como se fosse uma engenheira agrônoma, apesar de não ter o título. Alzira destaca que Rafael confiava muito nas mulheres, assim como Jerônimo parece confiar agora. Renata olha para Carlos. Augusto lembra a Jerônimo que agora ele pode acessar os vinhedos sempre que quiser. Jerônimo ressalta que só pode visitar suas terras. No entanto, Augusto lembra que para acessar suas terras, ele precisa passar pela Bonita, conforme estipulado no contrato assinado por Rafael com Álvaro. Jerônimo enfatiza que Augusto não é Álvaro. Augusto lembra que Jerônimo também não é Rafael. Augusto afirma que essas terras são suas e não estão à venda. Ao sair da casa, Augusto e Renata se reencontram. Feliz, Renata corre para abraçá-lo. Augusto fica surpreso ao descobrir que Renata se casou com Jerônimo.